Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina aqui no canal Adventismo Vivo. E no vídeo de hoje nós estudaremos a lição de número 12, que infelizmente é a última lição deste trimestre, no qual estamos falando sobre o maravilhoso assunto da fidelidade, dos dízimos e ofertas, da completa entrega do eu, da mordomia. Meu nome é Estevam e juntamente com meu amigo Hilton, que já tem gravado os estudos da lição da Escola Sabatina dos Jovens aqui neste canal, nós estaremos juntos estudando com vocês todas as semanas, estudando e recapitulando a lição dos jovens e cada vez mais procurando com vocês saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós jovens, através da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A lição desta semana tem como título O Jovem Rico. E a história do jovem rico nós encontramos em 3 dos 4 evangelhos. Primeiramente em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, e em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. E para você que quer se aprofundar mais através do estudo do Espírito de Profecia, você pode encontrar a história do jovem rico em Parábolas de Jesus, capítulo 28, e no Desejado de Todas as Nações, capítulo 57. Nestes 2 livros, Ellen White ela aborda mais a questão da lei de Deus e da entrega completa do eu. Se você quer uma abordagem mais voltada aos dízimos e às ofertas na história do jovem rico, você pode ler Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 30. Embora os 3 evangelhos narrem a história do jovem rico de forma muito semelhante, cada um traz um detalhezinho diferente que nos ajudam a entender melhor o que Deus nos quer mostrar através da história do jovem rico. Afinal, ela é repetida 3 vezes na Bíblia. E para começar o nosso estudo, vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Chamamos popularmente este alguém de o jovem rico. Mas por que jovem rico, se em nenhum dos evangelhos é trazido o nome o jovem rico? Porque nós vemos em Mateus capítulo 19, versículo 20, Mateus se referindo a este alguém como jovem. Lucas já chama este homem de posição. E Marcos traz este homem como dono de muitas propriedades. Então, juntando essas informações, é que nós chamamos este alguém, este homem, de o jovem rico. Mas não para por aí. Ellen White ela amplia um pouco mais o status, a posição social do jovem rico e diz que o jovem rico era membro do honrado Conselho dos Judeus. Este Conselho dos Judeus é conhecido também como Sinédrio. E veja comigo a definição de Sinédrio. Sinédrio, tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos do povo judeu. Então, nós vemos aqui que na época o poder político e o poder religioso estavam muito interligados. É por isso que nós vemos que o Sinédrio, responsável pelos assuntos criminais e administrativos, tinham como principais ocupantes de suas cadeiras os sacerdotes, os mestres da lei. Então, o jovem rico, ele além de poder financeiro e poder político, ele também tinha um alto poder religioso. Se nós trazermos ele para o nosso tempo, para a nossa condição atual, talvez ele fosse um deputado federal ou estadual, juntamente sendo um empresário muito bem sucedido e também ocupando um alto cargo na igreja, não de forma regional, não como sendo um ancião de sua própria igreja, mas ocupando talvez alguma cadeira na conferência geral.
Este era a posição social do jovem rico. Nós podemos fazer um paralelo com Nicodemos. Nicodemos também era um homem muito rico, um homem muito influente e também que ocupava uma vaga no Sinédrio. Só que a diferença dos dois é que o jovem rico, obviamente, ele era um pouco mais jovem. E quando vemos os fariseus, os mestres da lei, falando com Jesus, perguntando algo a ele, nós vemos que sempre a intenção é tirar alguma fala infeliz da boca de Jesus, é sempre procurar alguma coisa para incriminar ele. Mas da mesma forma que Nicodemos, nós vemos que o jovem rico não pergunta a Jesus com essa intenção. Nós lemos em Marcos, capítulo 10, versículo 17, o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o jovem rico, ele vem e se ajoelha, ele corre atrás de Cristo e fala: Senhor, o que eu devo fazer para a vida eterna? O jovem rico não era um homem presunçoso, um homem que estava lá querendo colocar Jesus em uma saia justa. Era um homem que estava realmente procurando a verdade. Um homem que tinha um coração sincero. E é dito aqui em Mateus capítulo 19, versículo 17 a 19 o seguinte: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Lucas 18, 21, o jovem rico responde o seguinte: Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus falou: Se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E vem o jovem rico e fala: Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E o espírito de profecia amplia um pouco mais isso e diz o seguinte: Julgado segundo o padrão humano, preservara caráter irrepreensível. Em grande parte sua vida exterior fora isenta de culpa. Acreditara realmente que sua obediência fora sem falha. Ou seja, se um pastor, se um mestre da lei olhasse para o jovem rico, ele falaria: esta pessoa tem um caráter irrepreensível. Se qualquer pessoa olhasse para o jovem rico, eles falariam: esta pessoa é isenta de culpa. Mas o texto deixa de forma clara: julgado segundo o padrão humano. Então, Jesus diz o seguinte: E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então nós vemos aqui que o jovem rico, se ele estivesse no tempo atual, ele guardaria o sábado, da mesma forma que guardava antes, né? Os judeus guardavam o sábado, ele guardaria o sábado, ele iria todos os sábados, quartas e domingos aos cultos, estaria sempre bem vestido, ele trataria talvez a sua mãe bem, ele seria um cristão exemplar que guardava todos os mandamentos aos olhos humanos. Mas será que ele realmente guardava os mandamentos? Muitos dizem que o jovem rico guardava a lei de Deus e você talvez possa pensar isso. Possa pensar: olha, o jovem rico guardava a lei de Deus, mas faltava graça. Ou o jovem rico guardava a lei de Deus, tinha muitas obras, mas faltava equilibrar as obras com a fé. Nós, como adventistas, quando ouvimos falar sobre a lei de Deus, automaticamente nos vem à mente os 10 mandamentos. E não está errado, os 10 mandamentos são a lei de Deus. Mas eu pergunto a você: como Adão, Eva, Jacó, Abraão sabiam qual era a lei de Deus, sendo que os 10 mandamentos foram dados só no Sinai? Nós acreditamos que a lei é eterna, não é? Mas como nós fazemos com a questão do sábado? O sábado foi instituído no Éden, na criação. O sábado foi instituído por causa do homem. Não existia sábado antes da criação. A lei de Deus realmente é eterna?
Como nós conseguimos compreender tudo isso? Veja comigo este texto do Espírito de Profecia. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter adequado à condição de uma ordem sagrada de seres. Após a queda, os princípios desses preceitos não foram mudados, mas preceitos adicionais foram dados para enfrentar o homem em seu estado caído. Então, os princípios da lei são eternos, mas nós vemos que os preceitos, eles mudam. Nós vemos que os preceitos no céu eram adequados à condição, ao ambiente dos anjos. Já quando o homem cai, para nós há outros princípios, há outros preceitos, mas os princípios não mudam. O princípio da lei é eterno. Veja aqui este texto encontrado no maior discurso de Cristo. Diz o seguinte: quando Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa que não se havia pensado. Então, para os anjos não havia uma listinha que eles deveriam seguir. Eles obedeciam a lei sem perceber. A lei existia em forma de princípio e nós conhecemos melhor esse princípio em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, que diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus ele vem e apresenta que o mandamento principal é amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo. Então, a lei de Deus, o mandamento maior é o amor a Deus acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo. E Ellen White deixa isso de forma muito clara, que sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. A lei do amor era e é o fundamento do governo de Deus. A lei do amor, o princípio da lei é o amor. É por isso que nós lemos em Romanos 13:10 o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, como o cumprimento da lei é o amor, ou seja, a lei de Deus é o amor, eu preciso compreender de forma muito precisa o que é o amor para que eu consiga realmente compreender qual é a verdadeira lei de Deus. E nós, como humanos, muitas vezes temos uma definição própria de amor. Muitas vezes nós acreditamos que amor é aquele sentimento, é aquela paixão, mas de nenhum momento a Bíblia nos traz este significado como sendo o significado de amor. Pelo contrário, não há texto melhor e mais bonito para nós entendermos o que é o amor do que 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós vemos aqui alguns princípios do amor. O amor, ele não procura os seus próprios interesses, ele tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, é benigno. Então nós vemos, primeiramente, que amor não é um sentimento, mas sim é uma ação. Ser paciente é uma ação. Não se ressentir é uma ação. Sofrer, crer, esperar, suportar é uma ação. Então o amor é uma ação, é algo prático. E nós entendemos muito melhor ao estudarmos o caráter de Deus. Afinal, Deus não é o amor?
Nós vemos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós conhecemos o amor por Cristo dando a sua vida por nós. Então, amor é entrega. Amor, como nós vimos ali em 1 Coríntios, não é procurar os seus próprios interesses. Amor é dar a sua vida. É dar o que você tem para o seu próximo, para Deus. João capítulo 15, versículo 13, nos diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor é sacrifício, é abnegação, é entrega, é não procurar os meus próprios interesses. Então, quando nós vemos amarás, pois, o Senhor teu Deus, nós vemos o tamanho da ênfase que é nos dado aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Veja o tamanho da ênfase. Então, eu devo procurar o interesse de Deus, não procurar o meu interesse, mas o de Deus. Suportar, ser benigno com relação a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Então, o amor é procurar fazer a vontade de Deus a cada momento. É isto o que é amar a Deus de todo o meu coração. E há um texto do Espírito de Profecia belíssimo que ilustra de forma muito precisa o que é o amor. Manuscrito 24 de 1904. Aquele que amar supremamente a Deus e ao próximo como a si mesmo, trabalhará com a constante compreensão de que é um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Veja bem, tornando a vontade de Deus sua própria vontade, revelará na própria vida o poder transformador da graça de Cristo. Em todas as circunstâncias da vida, tomará como guia o exemplo de Cristo. Então, amar a Deus de todo o coração é procurar a cada momento, a cada segundo da minha vida fazer a vontade de Deus. Eu vou comer, eu vou fazer a minha atividade física, eu vou me divertir com meus amigos, eu vou me recrear com meus amigos. Eu devo perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu esteja fazendo isso? E se não for da vontade de Deus, eu paro no exato momento e faço a vontade de Deus. É isso que é o amor, é isso que é amar a Deus de todo o coração. Com isso, nós conseguimos compreender de forma muito precisa Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja comigo. Amar a Deus de todo o coração é fazer toda a vontade de Deus. E se eu vou lá e obedeço tudo, guardo o sábado, não mato, não adultero, eu obedeço tudo, mas eu deixo a saúde para depois. Poxa, isso daqui não é tão importante, eu vou deixar para depois. Eu realmente estou amando a Deus de todo o coração, sendo que Deus nos deu orientações de saúde? Eu não estou amando a Deus de todo o coração, porque aquele que ama coloca a vontade de Deus em sua própria vontade. Procura, nós vimos, em todo o tempo fazer a vontade de Deus. Nisso consiste amar a Deus de todo o coração. Se eu obedeço tudo e não obedeço um ponto, eu sou o transgressor de toda a lei, porque eu não estou obedecendo a lei, que é amar a Deus de todo o coração. Por isso que Romanos, capítulo 13, versículo 10, como nós já lemos, diz que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, para ver se eu estou realmente obedecendo a lei de Deus, eu tenho que ver se eu estou amando a Deus de todo o coração. E nós sabemos que o jovem rico não amava a Deus de todo o coração, tanto que o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, falou: jovem rico, venda tudo o que tens. E neste momento, o jovem rico fez da vontade de Deus a sua própria vontade? O jovem rico procurou fazer a vontade de Deus? Não. Então, eu pergunto, se o cumprimento da lei é o amor, e o jovem rico não amava a Deus de todo o coração, ele obedecia à lei de Deus? Não, o jovem rico não obedecia à lei de Deus. E Parábolas de Jesus diz o seguinte: o amante de si mesmo é transgressor da lei. Isto quis Jesus revelar ao jovem.
e submeteu-o a uma prova de modo tal que manifestaria o egoísmo de seu coração. Mostrou-lhe a nódoa no caráter. O jovem não desejou mais esclarecimento, ele compreendeu. Professava ter guardado os mandamentos, porém estava destituído do princípio que é o próprio espírito e vida de todos eles. Não possuía verdadeiro amor a Deus e ao homem. Esta falta era a carência de tudo quanto o qualificaria para entrar no reino do céu. E nós podemos ser iguaizinhos ao jovem rico. Obedecer toda a letra da lei de Deus. As pessoas olharem para nós e olharem, olha, esse homem tem um caráter irrepreensível. Mas mesmo assim estar perdidos, destituídos do amor a Deus de todo o coração. Mas veja esta última frase do texto que acabamos de ler. Esta falta era a carência de tudo quanto o qualificaria para entrar no reino de Deus. Então nós vemos que a falta do princípio do amor a Deus de todo o coração, ou seja, a falta de obedecer à lei de Deus em sua forma completa, em sua forma plena, impediria o jovem rico de herdar a vida eterna. Então nós vemos que há uma condição para a vida eterna. E seguindo o texto, nós lemos o seguinte: Cristo não diminuiu as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor não espera agora menos de nós do que esperava do homem no paraíso. Obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sob o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden. Harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Mas a gente pode pensar, poxa vida, a salvação não é pela graça? Aqui está falando que a condição para a vida eterna é a obediência. Será que é isso mesmo? Mas a Bíblia confirma isso mesmo em Mateus 7,21, que diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A condição para a vida eterna é fazer a vontade de Deus, é obedecer-lhe todos os preceitos, obedecer tudo o que vem da boca de Deus. E mais uns capítulos para frente é dito o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer seguir a Cristo, se você quer herdar a vida eterna, você precisa tomar a sua cruz, negar os seus desejos da carne, negar as suas inclinações e viver da palavra que sai da boca de Deus. E tornar a vontade de Deus a sua própria vontade. E essa é a condição para a vida eterna e essa é a verdadeira obediência da lei de Deus. E nós sabemos que o jovem rico, e nós muitas vezes não obedecemos isso. Nós queremos que Jesus esteja conosco na nossa vida. Nós queremos que Jesus esteja no banco do carona, mas nós não queremos dar o volante para Cristo Jesus. Nós não queremos que todas as nossas ações sejam de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos obedecer o sábado. Nós queremos, talvez, não matar, não adulterar, mas fazer a vontade de Deus no âmbito da saúde, fazer a vontade de Deus no âmbito financeiro, fazer a vontade de Deus no âmbito dos nossos passatempos, das nossas recreações. Será que realmente nós estamos obedecendo a letra da lei de Deus como o jovem rico? Ou o espírito, o princípio da lei de Deus, que é fazer toda a vontade de Deus? E se você tem dúvida, você provavelmente ainda tem alguma dúvida com relação à condição para a vida eterna, poxa, não é apenas o perdão de pecados, não é apenas a graça, você pode assistir a série de palestras do nosso irmão Tiago Welker, chamada O Concerto Eterno, mais especificamente o episódio número 5, chamado Justiça e Justificação, que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Mas o fato é que a condição para a vida eterna é a entrega completa do eu a Deus, e o jovem rico não se entregou completamente.
E o desejado de todas as nações conclui assim: era-lhe assegurado o tesouro celeste, caso seguisse a Cristo. Devia, porém, render o próprio eu, entregar a vontade e a direção de Cristo. A própria santidade de Deus foi-lhe oferecida. Tinha o privilégio de tornar-se filho de Deus e co-herdeiro de Cristo no tesouro celestial. Mas devia tomar a cruz e seguir o Salvador na vereda da abnegação. Entristeceu-se de que existissem essas condições. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. O custo da vida eterna afigurou-se-lhe demasiado grande e retirou-se triste. Era assegurado ao jovem rico a vida eterna, mas ele devia render o próprio eu, entregar a vontade a Cristo e tomar a sua cruz. E eu pergunto a você, meu amigo, qual é a sua cruz? A sua cruz talvez seja a sua alimentação, seja a forma com que você trata o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Talvez a sua cruz seja os seus jogos, os seus filmes, as suas séries. Nós temos diversas orientações no espírito de profecia e muitas vezes nós lemos elas e falamos, são só conselhos. Mas se são conselhos do próprio Cristo. Cristo vem e nos mostra a sua vontade através da profetisa Ellen White. E nós vemos, são só conselhos, deixa para depois, mas nós não estamos obedecendo os 10 mandamentos ao seguirmos essa ideia. Nós não estamos amando a Deus de todo o coração fazendo isso. E você pode estar pensando, poxa, mas isso eu tento e não consigo. Mas a obediência, a entrega completa do eu é também pela graça, porque nós não temos forças para obedecer à lei de Deus. Judas, capítulo 1, versículo 24, diz que ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória de Deus. Veja bem, nós não somos os poderosos, o poderoso é o próprio Cristo, é o Espírito Santo em nós. Então se você tenta obedecer os conselhos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, não se esqueça que o poder não vem de você, a obediência não vem de mim nem de você, mas vem de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Nada é, na aparência, mais impotente e, no entanto, realmente mais invencível que a alma que sente não ser nada e confiante inteiramente nos méritos do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de tal pessoa, de preferência a permitir que seja vencida. Esse é um dos textos meus favoritos que eu me apego na tentação, que eu me apego quando estou em um momento de conflito. Deus está disposto a enviar todos os anjos para que nós obedeçamos não a letra da lei, que nem o jovem rico, mas o espírito, o princípio da lei. Todos os anjos, irmãos. Veja só que maravilhosa promessa. E agora, vamos fazer um pequeno paralelo de Nicodemos com o jovem rico. Eu não sei se você sabe qual foi o final da vida de Nicodemos, o que ele fez. Mas o desejado de todas as nações nos mostra qual foi o final da vida dele. Se ele se entregou realmente a Deus no final ou ele fez que nem o jovem rico. Veja só, depois da ascensão do Senhor, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Tornou-se pobre em bens deste mundo, todavia não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Este mesmo exemplo, este mesmo texto poderia ser aplicado ao jovem rico também. Nicodemos e jovem rico foram juntos e deram sua fortuna para a obra de Deus. Foram eles que animaram os discípulos nos momentos de desânimo. Foram eles que tomaram a dianteira. Mas, por não se entregar completamente a Deus, infelizmente,
este texto se refere apenas a Nicodemos e não também ao jovem rico. E talvez você possa pensar no âmbito das ofertas, dos dízimos: olha, eu não tenho nem 1% da fortuna que o jovem rico tinha. O dinheiro que eu tenho, se eu entregar para a obra, vai ser insignificante. Mas nós vemos na lição retrasada da doadora extrema, da viúva que doou só 2 moedinhas, a questão não é o quanto você doa, mas o sacrifício que você faz. O que você doa a Deus de todo o coração. Testemunhos para a Igreja, falando da história do jovem rico, diz o seguinte: alguns dão aquilo que lhes sobra e não lhes faz falta. Não se privam de alguma coisa em favor da causa de Cristo. Façam aquilo que lhes estiver ao alcance. Privem-se de algum artigo que possam dispensar e sacrifiquem-se pela causa de Deus. Como a viúva, ponham no cofre as 2 moedinhas. Vocês estarão certamente dando mais do que todos os que ofertaram de sua abundância e saberão o quão gratificante é negar-se a si mesmo e dar aos necessitados, sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouros no céu. Se você tem 2 moedinhas, que nem a viúva, entregue isso a Cristo. Pergunte: Cristo, o que tu queres que eu faça com esse dinheiro? Tu queres que eu ajude alguém? Qual é a tua vontade para a minha vida com relação a esse dinheiro? E como nós vimos, não é só na questão do dinheiro, mas em cada questão da nossa vida. Cada alimento, cada centavo, cada tempo, cada livro, cada vídeo. Tudo o que nós devemos fazer deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Apenas assim, entregando todo centímetro da nossa vontade, é só assim que nós estaremos realmente obedecendo à lei de Deus. Ao longo deste trimestre, nós estudamos 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo são as pessoas que entregaram apenas parte da sua vontade a Deus. Eles eram judeus, eram cristãos, mas não haviam entregado todo o seu coração a Deus, como Abel, Acás, Jeroboão, Ananias e Safira e o jovem rico. Nós somos convidados a não seguir o exemplo dessas pessoas, mas seguir o exemplo das pessoas que entregaram tudo o que tinham para a obra de Deus, todo o seu tempo, todos os seus dons, como Caim, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Ezequias, a viúva de Sarepta e a viúva das 2 moedas. Meus amigos e irmãos, muitas vezes nós não entendemos, mas essa questão não tem nada a ver. A gente lê na Bíblia, lê no Espírito de Profecia, mas aquele que ama a Deus de todo o coração obedece a palavra de Deus independentemente do que aconteça. Ama a Deus de todo o coração. E eu e você somos convidados hoje e agora a amar a Deus de todo o coração e a entregar a nossa vontade a Ele. Deus convida a mim e a você a entregar tudo a Ele. E que a nossa resposta seja a mesma de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor.